Olá, meu nome é Eric Assunção. Eu estou gravando esse vídeo para aquelas pessoas que sofrem de doenças autoimunes, alergia. Eu mesmo, no meu caso, eu fui diagnosticado em 2013 com uma doença chamada espondilite anquilosante. É um tipo de artrite bem forte e debilitante. Quem tem sabe o que é. Eu espero poder ajudar vocês que sofrem com isso. Eu fui, como eu falei, diagnosticado em 2013, mas eu já tinha a doença há muito mais tempo. Eu sou HLA-B27 positivo. E eu pretendo, então, com esse vídeo, mostrar para você o controle total da doença que eu obtive sem tomar remédio e só com basicamente o estilo de vida saudável. Tem alguma suplementação que eu vou dizer, eu vou colocar um documento, tem um documento ali embaixo para você conferir. Não liga a minha habilidade de vídeo no YouTube, esse é o primeiro vídeo que eu gravo no YouTube, então tenham paciência comigo. Eu quero realmente ajudar vocês. Bom, então eu quero começar dizendo que eu sei muito bem como você se sente, você que sofre de uma autoimune ou às vezes alergias e doenças debilitantes, espondilite anquilosante, como eu já falei, que é a que eu fui diagnosticado e que hoje já faz uns 2 anos eu tenho controle completo. Essas crises que eu tive, hoje já estou nos meus 30, né? Eu tenho 32 anos, mas desde criança eu lembro que com 12 anos eu já tive uma vez uma crise, uma inflamação que veio no tornozelo e demorou mais de 1 ano para passar e ninguém entendia o que era, mas passou. E eu tive algumas coisas assim, alguns episódios em 2000 e depois bem mais tarde, várias vezes na verdade, eu não vou mencionar todas, mas as mais recentes, aí 2011, eu tive uma inflamação também no meu tornozelo esquerdo, não passava, durou meses, tive que até que andar de muleta e, eu já tinha uma alimentação natural, já era meu estilo de vida era razoavelmente bom, na verdade, comparado assim com a maioria das pessoas, ele era muito bom, eu diria. Mas tinha alguma coisa ali errada que eu não sabia por que eu estava com aquele problema e tentei de tudo e não descobria. Enfim, passou, em 2012 passou, fiquei uns 9 meses com aquilo. E depois em 2013, que eu vim do Brasil para o Canadá, onde eu moro hoje, eu fui trabalhar na construção e tive problemas de novo. Ali eu tive as minhas crises mais sérias. Foi quando eu tava tão feio que eu tinha que até às vezes queria ir no banheiro durante a noite, eu tinha que ir engatinhando de tanta dor porque eu não conseguia andar. E para escovar os dentes, eu lembro que às vezes é porque era um pouco assim aleatório, as inflamações eram aleatórias. Teve uma época que o meu cotovelo decidiu inchar e aí eu ia escovar os dentes, não conseguia trazer a escova, tinha que escovar com a mão esquerda. Era muito frustrante. E o que era mais frustrante é que na época eu não tinha nem, ali em 2013, eu não tinha nem 30 anos de idade ainda. A minha expectativa de vida começava a ficar assim difícil, porque eu pensava, eu sou uma pessoa extremamente limitada, eu não tenho uma faculdade, eu não sei basicamente o que, embora eu tenha uma ocupação, mas assim, eu fiquei olhando, eu quero fazer coisas, eu quero construir uma vida, então eu não sei, eu não digo financeiramente apenas, eu digo construir uma vida que você tenha prazer em viver, fique realizado. Mas com tudo isso, vocês sabem, você que tem uma doença autoimune ou alguma doença debilitante, você sabe exatamente o que isso é quando você começa a ver as suas esperanças apagando
E talvez essa é a parte mais difícil. Eu tô falando isso porque eu só quero dizer assim, eu sei realmente como você se sente, você que tem uma doença desse tipo, e é isso que me motivou a compartilhar esse vídeo. Enfim, quando então eu tive essa crise, eu comecei a pesquisar. Eu entrei numa jornada então de estudo e de oração. Eu quero dizer que eu sou um cristão, eu acredito na Bíblia como palavra de Deus, e eu acredito que Deus esteve do meu lado esse tempo todo, porque conforme eu pesquisava, eu orava, e Deus guiou a minha mente para hoje eu saber exatamente quais são as coisas que, se eu fizer, vão trazer de volta a inflamação, e as coisas que, se eu fizer, eu fico completamente livre da doença e vivo uma vida completamente normal, sem limitações, como é a vida que eu graças a Deus vivo hoje. Então eu comecei a fazer vários testes, comecei a tomar suplemento, será que é isso, será que é aquilo, fiz exame de sangue, meus exames de sangue, porque um detalhe, eu era vegetariano já, né? Ainda sou. E eu pensei, será que tá faltando alguma vitamina? Deixa eu fazer o exame aqui por desencargo, mas não faltava nada, não faltava proteína, não faltava nada. Eu tava bem, eu tinha tudo. Os exames eram normais, então eu não conseguia entender. Eu descobri também um protocolo, que é um protocolo com doses altas de vitamina D. Tem um médico, que é o Dr. Cícero Coimbra. Você pode pesquisar no Google, no YouTube, você vai ver que ele tem um esquema muito bom, um protocolo muito bom, que você toma doses altas, mesmo de vitamina D, para controlar doenças autoimunes. Principalmente, ele começou com a esclerose múltipla. Então, se você tem, confere. Que realmente é muito bom o protocolo. E eu estava tomando, tem uma médica amiga minha que estava ali me orientando, ela foi treinada inclusive no protocolo, porque aqui no Canadá eu tinha dificuldade de achar e era caro, e quando você está com problema de saúde, consequentemente eu também estava com problemas, estava difícil de dinheiro, problema financeiro, então eu não tinha o dinheiro para pagar, ela me ajudou, e eu estava tomando uma época umas 80 mil unidades até por dia, e é muita unidade, 80 mil unidades de vitamina D por dia. Ajudava bastante, na verdade, ajudou muito a controlar a doença, mas não ajudou 100%. E eu ainda tinha assim uma certa dor e tudo, embora agradeço muito, foi muito, muito bom, me deu um grande alívio. Mas depois eu pensei, inclusive, como eu falei, eu acredito na Bíblia. A Bíblia tem um texto em Provérbios que fala: a maldição sem causa não virá. Nem sempre você vai conseguir realmente, a maldição, quer dizer, a causa, ela nem sempre pode ser eliminada. Às vezes ela tem uma causa genética, como no meu caso, esse HLA-B27 positivo é uma coisa genética. Mas também eu acredito que a genética não é a única responsável quando a pessoa tem alguma doença. Tem o estilo de vida, é mais ainda, eu acredito. E então eu pensei, isso tem que ter uma causa. Todo mal tem uma causa. Então, se eu ficar tomando vitamina D para sempre, não que no meu caso não resolveu 100%, mas eu sabia que tomar altas doses dessa vitamina D não é uma solução realmente. Pode ser uma solução, mas não é o ideal, porque eu quero descobrir a causa e eliminar a causa para que eu não precise mais ficar tomando doses tão altas por toda a minha vida de vitamina D. Embora ajude muita gente, me ajudou também. Tentei autoemoterapia e fui pesquisando. Um dia eu decidi fazer um jejum. Fiz um jejum e fiquei só em sucos de vegetais por 3 dias. E foi muito interessante que nesse jejum logo no segundo dia eu já não estava com dor nenhuma. E
assim que eu voltei a introduzir o alimento sólido, as dores voltaram. E aí, eu nisso eu comecei a conectar as coisas que eu estava estudando, porque eu vinha estudando que as doenças autoimunes, elas estão todas elas relacionadas com os intestinos, e principalmente com uma coisa que chama síndrome do intestino permeável, que de alguma forma a parede do intestino foi danificada e passam partículas do alimento que não foram completamente digeridas. Isso causa uma reação autoimune. E cada vez mais eu comecei a ver isso e aí eu conectei. É claro, eu não comi, não senti dor. Não teve nada ali sólido que tinha que ser digerido, era só o suco ali centrifugado mesmo, que tira quase toda a fibra. Então aí começou a fazer sentido para mim. E pesquisando, aí eu também vi que uma das coisas principais, na verdade, a coisa principal que causa essa síndrome do intestino permeável e causa outros danos no intestino, inflamação na parede do intestino, tem doença de Crohn, tem aquela Irritable Bowel Syndrome, é a síndrome do intestino irritável ou irritado. Desculpa, eu não sei falar esse em português, não lembro. Mas e tem alguma coisa principal, um fator principal que causa isso. E é esse fator principal que eu quero compartilhar com você. Então, pesquisando, eu percebi eu descobri que os transgênicos começou a sair mais documentários e material sobre os transgênicos, porque até alguns anos atrás o conhecimento do que os transgênicos realmente causam no corpo de uma pessoa era muito limitado, e começou a sair cada vez mais artigos e pesquisas e documentários falando como eles danificam o intestino e como eles podem estar relacionados a um leque de doença, que praticamente todas as doenças podem estar relacionadas com os transgênicos. E por quê? Porque os transgênicos, assim, eu estou resumindo bem, porque eu não vou explicar tudo aqui o que é um transgênico. Você pode pesquisar no YouTube, no Google, o que são os transgênicos, assistir documentários. Mas basicamente eles modificam geneticamente para que eles possam jogar um pesticida de uma empresa chamada Monsanto, que chama Roundup, é o Roundup, conhecido no Brasil como Roundup, e ele mata tudo, na verdade, né? Porque ele tem um ingrediente que chama glifosato e mataria tudo. Mas como eles modificam geneticamente, a planta em si, por exemplo, a soja, ela não morre, mas só mata os matos, as ervas daninhas. E só que, é claro, a soja absorve esse produto forte e quando a pessoa ingere, aquilo vai para dentro do organismo. Então esse é um tipo. Outro tipo é um que eles modificam geneticamente, eles colocam o pesticida dentro da própria planta, que é no caso do milho, tem o milho BT, que o inseto, o bichinho vai lá, morde e morre ali mesmo, né? Então, enfim, explicando ali bem breve, mas eu percebi, bom, se isso faz, eles começaram a chegar a essa conclusão, especialistas, bom, se faz isso se é capaz de fazer isso, todo esse efeito com o mato, com os bichinhos que mordem, imagina com as pessoas, né? Deve fazer também. E depois começaram a vir mais e mais relações entre esse pesticida Roundup e os outros alimentos transgênicos, mesmo que não levem Roundup, como esse milho que eu falei, e doenças autoimunes. E quando eu vi isso, eu vi uma luz no fim do túnel. Eu pensei, então deve ser isso. Tá? Então tá aqui, eu vou testar, porque eu já vinha testando várias coisas que eu falei aqui. E aí eu comecei a testar e eu comecei a melhorar. E então eu comecei a pesquisar direto já
coisas sobre a saúde intestinal. E eu vi uma forma, alguns suplementos que eu poderia tomar para ajudar a restaurar o meu intestino, porque o tratamento ele tem basicamente duas fases. Você restaura o seu intestino, duas coisas você pode fazer simultânea. Primeiro, na verdade, eliminar a causa e restaurar o dano. Então, a causa, eu cheguei à conclusão, a causa principal são os transgênicos e todos os outros alimentos que recebem esse pesticida, o Roundup. Então, eu tirei da minha dieta, logo daqui a pouco eu vou falar o que são esses alimentos assim para vocês entenderem. No arquivo que tá ali abaixo tá explicado melhor para eu não ter que ficar falando todos os detalhes aqui. E então eu tirei, já comecei a melhorar imediatamente, questão de 2 semanas, assim, é muito rápido para quem está há anos com uma doença. Em 2 semanas você já vê resultados, é muito bom. E os suplementos que eu tomei foram, agora eu digo só uma coisa, eu não sou médico e não me responsabilizo, né? Porque um desses suplementos, por exemplo, a glutamina, que é o principal, na verdade, que eu usei para ajudar a restaurar os intestinos, não é recomendado para quem tem problemas cardíacos. Então eu diria, antes de você começar a tomar, pega e consulta o seu médico para não querer arrumar uma coisa, um problema e ter outro. E tem um substituto para quem não pode tomar glutamina, tem a arginina, que é o que geralmente as pessoas fazem. Eu não tenho problema no coração, então eu tomei a glutamina mesmo. Então eu tomava 20 gramas por dia da glutamina, 10 gramas de manhã, 10 gramas à noite, misturado ali com água. Eu tomava uma coisa que em inglês chama Slippery Elm, eu não sei se tem no Brasil, parece que não, mas esse não é indispensável também, não é indispensável se você não achar. É o Humus rubra, que é o nome científico, tá tudo no documento que eu coloquei ali, esses detalhes. E depois um bom probiótico, o melhor probiótico que eu achei, comprei e tomei. Eu tomei por 1 mês, né, a glutamina com esse Slippery Elm, e depois desse 1 mês só que eu coloquei o probiótico, porque você primeiro restaura um pouco e depois você joga o probiótico para restaurar o equilíbrio ali da biota intestinal. Então, e foi isso, eu fui fazendo isso e fui melhorando. Deixa agora, claro, eu só vou assim, por alto aqui, eu tô aqui por alto, o que é que tem esse Roundup e o que é que não tem, né? Tá, primeiro, assim, só para entender os transgênicos, é assim, soja, milho, canola, algodão. Esses aí, se não for orgânico, é 90 e tantos por cento, quase 100% que é transgênico, quase 100% de chance que é transgênico. Então, nem toca, nem toca se não for ou o não transgênico ou orgânico. Tem também a beterraba, já tem transgênica, tem a alfafa, tem umas outras. E claro que isso tá nas coisas processadas, como quando você vai alimentos processados que tem ali xarope de milho é transgênico. Então às vezes você pensa, eu não estou comendo milho, mas você come um processado que tem o xarope de milho, entendeu? Então, mesma coisa ou até pior, porque está bem concentrado ali. Tem também o açúcar da beterraba, eles usam bastante aqui na América do Norte. Tem o óleo vegetal, que é uma combinação tem óleo de soja, milho, canola, é o coquetel mesmo transgênico. É uma das piores coisas que uma pessoa pode ingerir. No meu caso, o que aconteceu, como eu era vegetariano, eu usava bastante soja, não bastante, hoje eu nem como mais soja, muito raro, até porque a própria soja em si ela já é controversa para comer, mas tem malefícios que alguns apontam, outros apontam benefícios, mas enfim,
eu comia muito e aquilo é transgênico e tem esse Roundup, o Roundup. Então, foi uma das coisas principais que causaram coisas com óleo vegetal. E além dos transgênicos, então, também quais coisas tem e quais coisas são transgênicas ou não estão ali no documento. E tem outras coisas que depois eu fui descobrindo, porque chegou um ponto que eu pensei, ok, eu tirei os transgênicos, mas eu ainda não tô assim 100%, de vez em quando, não sei entender porquê, me aparece dor, então eu não entendia. E eu comecei a desconfiar, as pessoas falavam do glúten e tal, eu pensei, mas será que o trigo tá me causando isso? E eu comecei a testar, e aí eu testei e vi que eu parando de comer o trigo, eu não tinha dor nenhuma. Mas eu pesquisei, eu pensei, o trigo não é transgênico. E eu nunca acreditei nessa teoria de que primeiro porque eu acredito na criação e não na evolução. Assim, eu respeito as opiniões, mas assim, eu nunca acreditei nessa teoria que nós não evoluímos para digerir o glúten, até porque algumas décadas atrás ninguém tinha esse problemão todo que hoje tem com glúten, né? Então eu pensei, o problema não deve ser o glúten em si. E eu fui pesquisar mais a fundo. E aí eu descobri não sei, você nessas horas não sabe se fica feliz ou triste, porque você fica feliz porque descobriu, mas você fica triste porque, mais coisa que eu vou ter que trabalhar agora na minha alimentação, né? Dificulta um pouco mais ainda. Dou graças a Deus também pela minha esposa que é boa na cozinha e conseguiu ali descobrir as formas, né, as coisas certinhas que eu comia. Ela foi fundamental ali nessa minha cura. Mas enfim, aí eu tô até olhando um site aqui, para quem sabe inglês, chama Jane's Healthy Kitchen. Desculpa, mas eu tenho dificuldade em achar em português fontes assim tão boas. Mas aqui diz, por exemplo, isso é só um exemplo, tem outros sites, outras pesquisas, que isso já é bem conhecido hoje. Eles colocam o Roundup, mesmo em coisas não transgênicas, e eles fazem o spray do Roundup no trigo, na cevada, esses tipos de trigo sarraceno, o arroz, que é muito comum, vai Roundup, aveia, centeio, até o arroz selvagem eles põem, milho de pipoca. Outro dia eu comprei, isso foi recente, eu comprei milho de pipoca que não era transgênico, dizia lá não transgênico. Mas engraçado, eu comia aquela pipoca, me dava dor nas costas. Eu pensei, milho de pipoca me dando dor nas costas? Por quê, né? Que pipoca estava me dando essa dor? Fraco, né? Porque eu já construí, o meu corpo já adquiriu uma tolerância já a essas coisas. Mas eu achei muito estranho. E aí eu fui pesquisar, tá aí no milho de pipoca, mesmo não transgênico, recebe o Roundup. Então tudo começou a fazer sentido. Hoje tudo faz sentido perfeito, porque eu sei exatamente o que comer e o que não comer, o que ativa a doença e aquilo que não ativa, aquilo que eu fico bem. Então tem esses grãos todos aí que... Tá, e aí o que você faz, né? Tem que comer orgânico. Se você comer, tem que comer orgânico. Ah, mas orgânico é caro. É uma opção. Aí eu não sou rico, nem sou classe média alta, nem nada. Eu sou mais a classe média... Eu sou classe média, ok. Eu sou classe média. Mas eu tive muitos desses problemas de saúde e assim, o dinheiro estava apertado, mas eu tinha que fazer uma decisão. Bom, eu tive que priorizar comer certas coisas orgânicas ou achar outras alternativas e simplificar a minha dieta, que no fim a minha dieta nem é mais cara se você compara com a de outras pessoas. Eu tô na média do que as pessoas gastam para comer.
Enfim, aí também a cana de açúcar, então coisas que tem assim açúcar, a cana de açúcar também leva o Roundup. Então, basicamente, você vai dizer assim, uau, é quase tudo. É as coisas principais, os artigos principais que são mais consumidos, eles ou são transgênicos ou eles têm Roundup. Então, essas coisas que eu coloquei um pouco melhor ali no documento também, você ou não come ou come orgânico. Ou, ou não come ou come orgânico. Tem que ser. Porque senão vai dar reação e para mim assim a saúde não tem preço. O que mais? Bom, teve então, mas aí eu vi isso, eu descobri sobre o trigo, né, que eu tava falando do glúten, sobre o trigo, teve assim aquela questão que eu não acreditava, né, nessa coisa que a gente não digere glúten, então quando eu fui estudar mais a fundo, eu vi que o Roundup no trigo, ele faz um efeito que inibe a digestão do glúten. Esse glúten acumula nas paredes intestinais e as danifica e pode causar síndrome do intestino permeável. Aí fez todo sentido. Então o problema não é o glúten, o problema é o Roundup que está no glúten que inibe a digestão que está no trigo que inibe a digestão do glúten. E aí tudo fez sentido. Aí eu fiquei bom, já faz o quê? Já faz mais de 2 anos que eu tenho a doença completamente controlada. Mas aí recentemente, assim, ano passado, na verdade, veio o teste, porque a condição, a vida exigiu que eu tivesse que, a minha esposa engravidou e eu pensei, bom, agora eu vou ter que sustentar a casa sozinho. E a minha opção aqui era a construção. Aí esse era o teste mesmo, porque a espondilite anquilosante é uma doença inflamatória forte, então eu estava bem, mas eu nunca tinha me posto à prova dessa forma. E aqui a construção é um ritmo assim intenso, trabalha-se bastante horas e eu pensei, agora vai ser um bom teste para ver se eu realmente estou melhor ou não. Fui para a construção, passei um tempo na construção. Depois de alguns meses, eu comecei a ter muita dor nas costas. Aí a esperança, não é a esperança, você começa assim a se decepcionar. Eu pensei, então quer dizer que eu não tô bom mesmo. Tudo isso, eu achei que eu tava bom, achei que eu ia ter uma história para contar, pessoas para ajudar, mas fui para construção, tô mal. Mas na verdade foi um alarme falso, porque já não tinha mais nada a ver com a reação autoimune em si, mas é porque com a minha doença ela diminui muito a mobilidade da pessoa, principalmente nas costas. Então, todos aqueles anos com essa doença, eu estava já com as minhas costas assim, a musculatura toda ali contraída. E então era isso, era falta de flexibilidade. Aí bastou eu ir ver aqui é um quiropraxista, eu fui. E ele me passou uns alongamentos, fez uns ajustes, mas me passou uns alongamentos para fazer em casa, que foi realmente o que resolveu o problema. Comecei a fazer, olha, demorou um mês mais ou menos, demorou para minhas costas, meu corpo soltar, mas fiz, melhorou os alongamentos, né, relaxou a musculatura, acabou. Sempre pronto, eu trabalhei na construção um bom tempo e agora eu só não estou mais na construção, não é porque eu não podia trabalhar na construção, mas é porque eu me mudei agora para o campo e tô agora com agricultura, outra coisa. Mas passou o teste, não tive que parar de trabalhar por causa disso. E quando eu vi isso, eu posso, se eu quiser, praticar esportes, posso fazer o que eu quiser. Então eu fiquei feliz porque eu pensei, graças a Deus eu tenho uma vida hoje sem limitações físicas por causa dessa doença. E outras coisas então que eu queria assim falar, né? Não é, tá certo, tem os transgênicos e as coisas com Roundup, mas assim, eu não sei porque eu já venho seguindo esse estilo de vida já há mais tempo, então eu não sei que
peso isso tem nas doenças autoimunes, mas eu sei que tem algum peso. E a questão que a minha dieta ela é praticamente vegana, o meu estilo de vida, desde que eu tinha as crises e até hoje. Então eu não sei quanto isso influencia, mas é importante notar que os animais que se consomem, eles se alimentam principalmente e às vezes quase que totalmente dos próprios alimentos que a gente deve evitar. Então toda aquela química dos transgênicos que eles comem vão para a carne. E outra coisa também, o leite está relacionado a alergias. Tem um amigo meu aqui, o meu vizinho até, que ele também foi pesquisando, ele tinha vários problemas assim também de dor e alergia, ele chegou mais ou menos na mesma conclusão que eu, dos transgênicos, e no caso dele o leite é muito sério. Se ele toma leite assim, repetidamente, sim, umas 2, 3 vezes seguidas, ele já começa a voltar a ter alergia, a ter dores. Então no caso dele é bem sério. No meu caso eu já fiz o teste, não me afeta tanto. Ovo também, tem que lembrar que as galinhas comem geralmente o milho que é transgênico, então por tabela você pode estar sendo afetado ali. Então, é claro, existe a opção orgânica. Eu, inclusive, eu recorri aos ovos, né? Hoje minha dieta ela é praticamente vegana, como eu falei, mas eu recorri, às vezes eu recorro por eu ter tantas assim limitações com outras coisas, que nem sempre tem um trigo, um grão que é orgânico, essas situações. Então às vezes eu recorro ao ovo, que o ovo não me causa nenhuma reação autoimune. Mas eu acho interessante essa dieta, eu acredito que ajuda muito. E teve uma pessoa que já me comentou, que eu compartilhei essa dieta com ela, e ela já me falou que quando come o peixe, ela deixou de comer peixe um tempo e passou umas dores que ela tinha. Eu achei isso interessante também. Também tem peixe transgênico, não é? Os peixes, tem já o salmão transgênico, e tem peixes que levam assim, eles comem, né? Estão ali são criados assim, os peixes, e comem também uma ração, né? Então, quase tudo está contaminado, infelizmente. E ela também me falou do próprio café, o café também eu não tomo café, então eu também não posso dizer por experiência o quanto isso afeta uma autoimune, mas essa pessoa também compartilhou comigo que o próprio café que também parando de tomar café por um tempo sentiu umas melhoras. Então eu quero deixar essas informações aí para você também. Um detalhe que é importante lembrar é que uma vez que você se tornou alérgico a alguma coisa, mesmo que você coma aquilo orgânico, pelo menos por um tempo, você pode voltar, você pode ter uma reação autoimune ainda. No meu caso, meu corpo, o sistema imunológico pegou uma memória assim a ter uma reação ao trigo e à soja, que eram as duas coisas principais que eu comia bastante. Então, mesmo que eu coma trigo e soja orgânicos, eu tenho a reação. Então, esse detalhe é importante também para você saber. Eu sugeriria você, assim, trocar, né? Por exemplo, no meu caso da soja, eu parei de comer soja, não preciso comer soja. E no caso do trigo, eu troquei aqui. Aqui tem outros tipos de trigo, eu não sei traduzir o nome deles todos, mas tem, por exemplo, ali o trigo sarraceno, tem outros tipos de trigo, enfim, né? E outros tipos de grão. Eu comprei um pão de milho. O milho orgânico não me faz mal nenhum, posso comer à vontade. Então eu vou substituir. Tem pão de centeio que às vezes eu compro, o orgânico, não tem problema nenhum. Então é isso, mas uma vez que você ficou alérgico, pode ter essa sensibilidade mesmo no orgânico. E então hoje também quero falar agora, eu estou chegando aqui ao final, quero falar sobre vida social,
Porque, claro, em casa é uma coisa. Em casa você vai pesquisando, Deus dá sabedoria, você chega num esquema, come, sou feliz, gosto da minha comida, tô bem de saúde, muito bom. Mas aí você sai, você quer ter uma vida social também, então às vezes você vai na casa de alguém, não dá para levar marmita para todo lado, ou até dá, dependendo da gravidade da situação. E então hoje o meu corpo readquiriu uma tolerância, então eu posso sair ali uma vez por semana e não ter o ideal, sai com os amigos para comer alguma coisa, ou tô na casa de alguém, então nesse caso eu vejo, bom, qual que é o melhor que eu posso comer aqui, e o meu corpo até tolera. Se eu abuso, se eu vou um dia, vou outro dia e tal, eu tenho uma dor. Então eu tenho que controlar, mas eu cheguei nesse ponto que eu já sei aonde controlar, eu sei o quanto o meu corpo tolera. Mas no início, isso é importante dizer, no início, quando a crise está forte, você tem que ser radical. Radical mesmo, você tem que levar aquilo a sério, sem, é só de vez em quando isso, só de vez em quando aquilo. E isso que eu tô falando é muito sério, seja radical, porque no início é assim, você tem que realmente levar tua marmita para onde você vai, ou deixar de comer fora, até que você fique curado e o intestino restaurado e você adquira de novo uma tolerância. Você nunca vai poder voltar ao estilo de vida que causou a doença, senão a doença volta. Mas você tem uma tolerância maior para você poder ter uma vida social. Então, essa é a minha história. Claro que cada pessoa é diferente, mas esses princípios que eu compartilhei, eles ajudam quase todas as pessoas, se não todas. Eu não posso deixar de terminar esse vídeo sem agradecer ao meu Deus que me criou, meu Deus que me salvou, porque foi Deus que me ajudou, como eu disse antes, nesse processo de busca. Foi um processo não só de pesquisa, mas de oração. Foi o esforço humano combinado ao poder divino, porque o dono da sabedoria é Deus, eu acredito, e eu acredito que Deus pode te ajudar também. Ele é completamente capaz de te ajudar no seu caso, a vencer a doença autoimune que você tem, se você tem, que está assistindo aqui esse vídeo. Então eu quero pedir que você, se você gostou desse vídeo, achar ele útil, dá um like e compartilha com pessoas que você pensa que possam estar precisando dessa informação, porque isso pode ajudar muita gente. Foi o sofrimento que eu passei por vários anos, mas agora eu quero que, através do meu sofrimento, pessoas possam realmente ter o alívio, porque eu sei o que é sofrer com isso. Então, fiquem com Deus. Um abraço para todos vocês, meus amigos. O documento está aí embaixo para você ter a dieta mais detalhadinha. Tchau, tchau.